Muito boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas, bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos desde ontem. Estaremos até amanhã na nossa quarta edição da Expo Meet, Feira Internacional para a Indústria de Processamento de Proteína Animal e Vegetal, e temos alguns eventos paralelos, segunda Feira da Indústria de Reciclagem Animal e o segundo Salão Save Carne do Varejo da Carne. Parte integrante da programação que nós estamos desenvolvendo ao longo desses 3 dias nestes auditórios, nós estamos aqui no segundo dia do segundo SEDAGRO, Seminário sobre Defesa Agropecuária, realizado pelo ANFA Sindical, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Parte aqui integrante de toda essa grande programação, toda a atividade que nós estamos discutindo, desenvolvendo ao longo desta nossa quarta edição da Expo Meet. É o nosso setor em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, mas isso tudo é devido ao esforço de cada um de vocês, a presença de vocês, a satisfação de tê-los aqui conosco ao longo desses dias para discutirmos, buscarmos soluções e principalmente evoluirmos nessa cadeia tão importante no nosso país e tão importante na economia internacional. Então eu agradeço muito a participação e a presença de todas as senhoras e de todos os senhores aqui conosco. O nosso segundo SEDAGRO tem o objetivo de oportunizar e atualizar o debate sobre temas voltados à defesa agropecuária, a inspeção de produtos cárneos, regulamentação de produtos à base de proteína vegetal. Este ano, com uma abordagem especial sobre a influenza aviária. Uma rara oportunidade que estamos tendo aqui de atualizar e debater temas voltados à defesa agropecuária do Brasil e de reencontrar e conhecer novos contatos, parceiros e amigos ao longo destes dias. Muito obrigado. Nós vamos então ao nosso segundo painel, em que estaremos tratando das perspectivas para a fiscalização de carnes no Brasil. Auditores agropecuários, debate com painelistas do governo federal e iniciativa privada, os direcionamentos para os próximos anos das atividades voltadas à fiscalização e inspeção industrial e sanitária de produtos cárneos. Na pauta, autocontrole, certificação sanitária, responsabilidade técnica, inspeção com base em risco e outros temas. Eu também agradeço aqui muito a Hofer, que é a organizadora do evento, que mais uma vez tem essa parceria desenvolvida aqui com o ANFA Sindical. Eu quero também fazer um agradecimento de forma especial, em nome deste cerimonial que está atendendo a todo esse evento, ao esforço do senhor Antônio Andrade, ao esforço diuturno do Antônio Andrade, a quem eu peço uma saudação. Se este conteúdo, se este evento estamos desenvolvendo com pleno sucesso, com maciça presença neste auditório, isso se deve ao esforço pessoal e profissional do Antônio Andrade, que também estará compondo esse painel. Vamos passar o vídeo primeiro para todos verem? Silvio, por favor, vamos passar o vídeo primeiro e depois a gente compõe o painel aqui, que será mediado pelo senhor Henrique Pedro. Vamos ao vídeo, por favor. Picanha, asinha, torresmo de barriga, que cheirinho bom! Mas seja qual for a sua escolha no churrasco, é importante saber se o produto de origem animal seguiu as normas sanitárias brasileiras e passou pela fiscalização. Tenha certeza de que todos os animais precisam passar pela inspeção dos auditores fiscais federais agropecuários. Então, qual é o ponto da carne de hoje? Quem dá valor à saúde para todos, valoriza o trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários. Quem produz com eficiência,
responsabilidade e sustentabilidade, sabe o quanto é importante nosso país contar com um serviço público de defesa agropecuária altamente qualificado, exercido pelos auditores fiscais federais agropecuários, que protegem nossas fronteiras, lavouras e rebanhos contra doenças e pragas. Esse trabalho imprescindível de inspeção, fiscalização e controle precisa ser valorizado e fortalecido para continuar atendendo com excelência necessidades cada vez mais complexas de nossas cadeias produtivas, garantindo eficiência produtiva, segurança alimentar e saúde pública. Quem dá valor ao agronegócio brasileiro valoriza as atividades que desenvolvem e protegem o Brasil. Auditores fiscais federais agropecuários. O Brasil cresce e fica mais seguro com eles. ANFA Sindical. O Brasil cresce e fica mais seguro com todos os auditores fiscais e com todos vocês, tá bom? Vamos então compor o nosso painel aqui, iniciando as atividades deste segundo dia. Convidamos para mediar essa atividade o senhor Henrique Pedro, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários do Estado de São Paulo. Bem-vindo, Henrique. Mais uma vez nos honra com a sua participação a senhora Sullivan Alves, diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Sullivan, por favor, seja bem-vinda. Vamos receber aqui o senhor Paulo Ricardo Campani, de Relações Institucionais da ABIEC, que gentilmente está em substituição à senhora Cíntia Torres, diretora técnica da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ABIEC. Muito obrigado, senhor Paulo. Vamos receber o senhor Douglas Haas, coordenador-geral de inspeção do DIPOA, em substituição à senhora Ana Lúcia Viana, diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura e Pecuária. E vamos receber essa grande referência, que é o senhor Antônio Andrade, diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários, ANFA Sindical. Senhoras, senhores, fiquem à vontade, por favor. Me permitam só agradecer aqui devidamente aos superintendentes regionais que prestigiam mais uma vez essa atividade. A senhora Andréa Moura gentilmente esteve aqui no painel de abertura, trazendo importantes informações. Ela é superintendente regional aqui do Estado de São Paulo. E também aqui está o senhor Cleverson Freitas, superintendente do Estado do Paraná, que eu peço uma saudação em nome do nosso anfitrião, senhor Janus Pablo, pela presença e pela participação. Henrique, é com você. Boa atividade. Boa tarde a todos, pessoal. É uma imensa satisfação poder estar mediando esse painel, desde que é um assunto prioritário, primordial, né, dentro das nossas atividades. É a finalização da nossa cadeia, que se inicia lá no material genético, fiscalização de insumos, material da alimentação animal e culminando com a inspeção. E o que faz com que nossos produtos tenham segurança alimentar para todos os consumidores, né, aqui no Brasil e de todos os países que importam nossos produtos, nesse serviço de inspeção centenário que garante todo esse trabalho, tanto do setor produtivo quanto dos auditores fiscais federais agropecuários e demais colegas e técnicos do Ministério, enfim. Então, com isso eu gostaria, né, de começar aqui o nosso painel, chamando primeiramente o representante da ABIEC, que é o senhor Paulo Ricardo Campani, que vai trazer um pouco das perspectivas do setor privado. Posteriormente, iremos com a doutora Sullivan, posteriormente com o Antônio, que é o diretor do ANFA, e por fim o Douglas, representando o Ministério da Agricultura no DIPOA. Então gostaria de convidar aqui o Paulo e que faça uma boa apresentação. Acho que a gente poderia descer. E no final de cada palestra, pessoal, a gente vai colocar aqui um QR Code. Então a gente já vai podendo elaborar as perguntas e espero que tenhamos um bom espaço para discussão e ampla participação de todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer
está aqui hoje, né, representando a BIEC. E o maior prazer ainda é rever os colegas, né, os colegas, vamos dizer, da minha época, que entrei no Ministério. O Dr. Castilhos, acredito que seja o mais antigo de todos, né, os que trabalharam comigo, os que foram meus subordinados, então é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Eu estou representando a diretora técnica da BIEC, a Cíntia, que se encontra na China, né, com uma missão de negócios brasileira. Passei demais, desliguei. E nós vamos tratar hoje da evolução da inspeção. Então vocês podem ver, uma pessoa de 70 anos tem uma certa dificuldade em trabalhar com elementos modernos de informática. Então isso sirva de exemplo para vocês todos, né? Como às vezes a gente bate cabeça, que para mim era melhor ficar falando do que estar clicando. Mas a gente tem que se adaptar às coisas. Tá ok. Consegui. Então aqui, pessoal, um pequeno currículo meu, né? Eu sou auditor fiscal federal agropecuário. Comecei a trabalhar no Rio Grande do Sul. Entrei em 1978, né, no Ministério da Agricultura. E aí, entre outras coisas, eu fui encarregado de vários CIFs no Rio Grande do Sul. Fui chefe do CELEI Secar, lá no Rio Grande do Sul também. Aí, após isso, eu fui para o Rio de Janeiro, onde fui chefe do Vigiagro do Galeão. Estive em Brasília, fui encarregado do programa Vigiagro, o início do Vigiagro de hoje. Tá? Eu fui encarregado do programa quando a gente começou. Fui encarregado do CISBOV também, o início do CISBOV. Em 2002 a gente iniciou o CISBOV, era uma exigência da União Europeia. E aí eu fui encarregado também desse programa. Fui chefe da divisão de operações industriais, a DOI de Poá, né, que seria a CGA do Douglas de hoje. E coordenador substituto geral do Vigiagro, em Brasília, até me aposentar em 2019. É difícil. Então aqui eu estou representando a BIEC. A BIEC é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Ela possui 162 estabelecimentos com CIF, bovino no Brasil. Ela representa também 81,3% do total de abates com CIF no país. E se está presente em 135 municípios. E são 40 grupos, né, industriais de carne associados à BIEC. Eu coloquei aqui como um questionamento, vamos dizer, do que a gente vai tratar hoje. O autocontrole. Vocês estão ouvindo, não? Tá. O autocontrole seria a mesma coisa que conformidade? É um questionamento, vamos dizer. Eu acho que eu estou me ouvindo. Está dando interfonia. Agora melhorou. Ok. O autocontrole seria o mesmo que conformidade? Né? Então, hoje se fala em autocontrole, sou contra, sou a favor, mas o autocontrole seria uma conformidade? E como
garantimos essa conformidade? Vamos dizer, como a indústria garante essa conformidade? O que nós esperamos? O que a indústria espera com a conformidade? O que ganhamos, indústria, cumprindo os programas de autocontrole e de conformidade? Se eu cumpro todos os programas de autocontrole, programas de conformidade, o que eu ganho com isso? Eu sou diferenciado em relação a quem não ganha? A quem não tem controle? E como se deve ter uma previsibilidade na fiscalização? Hoje, vamos dizer, a indústria, o que se sente mais falta seria da previsibilidade. Eu tenho uma previsibilidade de fiscalização. Em 2022, dos 195 países do mundo, o Brasil exportou carnes bovinas para 153 países. Isso significa, vamos dizer, que a gente já tem um autocontrole, que a gente cumpre com conformidade? Vamos dizer, são questionamentos. Eu acho que a gente tem que se questionar bastante, né? Isso aqui é um mapa comparativo, né, das exportações do Brasil de 2002 a 2004 a 2022, onde no azul se tem o valor FOB e no verde o volume. Então pode-se ver, vamos dizer, o volume quase que duplicou e o valor FOB da produção brasileira, né, dos produtos brasileiros, vamos dizer, aumentou quase 5 vezes mais. Também é um outro quadro comparativo, né, do valor FOB e toneladas, né, 2020, 2021, 2022, 2023 até fevereiro. E a quantidade de toneladas que foram exportadas. Isso tudo, vamos dizer, mostrando, vamos dizer, a evolução que se tem na indústria de carnes, né? Com os dados que eu mostrei anteriormente, a gente poderia afirmar, né, que existe, ou perguntar, existe um reconhecimento internacional dos programas de autocontrole ou de conformidade do Brasil? Né, se ano a ano eu exporto mais, se ano a ano mais países compram da carne brasileira, existe isso? O reconhecimento das garantias dos produtos brasileiros existe? Sim. Se cada vez eu exporto mais, são mais países, existe um reconhecimento das nossas garantias. Existe um reconhecimento de cooperação entre o Estado e a indústria? Sim. Nós, indústria, dependemos muito do Estado, a gente depende muito da SDA. Eu digo SDA porque se depende também do Departamento de Saúde Animal e principalmente do DIPOA. Então, hoje o DIPOA é um grande parceiro, né? A BIEC, ela tem, inclusive, tem um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Defesa Agropecuária e com o DIPOA, que é o nosso maior parceiro dentro da própria Secretaria de Defesa Agropecuária. E quais são os resultados da evolução do sistema de inspeção? Isso aqui é uma breve história, né, que eu acho que é importante, todos vamos dizer, a evolução da inspeção no Brasil. Né, e aí, a evolução da inspeção no mundo. Então, se tem relatos, né, que os primeiros a tratarem de inspeção de produtos de origem animal, dos alimentos, era Moisés. Né, com a lei de Moisés, tinham os produtos, os animais que se poderia comer, os pescados que se poderia comer e os que eram proibidos. Então, em 1200 a
a 1400 a.C., já se tinha essa regra. Os animais que podem ser consumidos e os peixes que podem ser consumidos. O povo hindu também tinha uma regra de animais que poderiam ser consumidos. Então, dentro da religião hindu também há regras, os animais que podem ser consumidos. O Moisés classificava os animais puros e animais imundos. O que eu posso consumir e o que eu não posso consumir. Tá? No Brasil, a inspeção ela foi introduzida, vamos dizer, os primeiros relatos de inspeção em 1808, com a família imperial portuguesa, né, com a chegada da família imperial portuguesa, onde tinha uma legislação em relação aos produtos comercializados. Então, a inspeção era em relação aos produtos, tão somente aos produtos comercializados. E já na época do Império, 1832, foi criado o Código de Posturas Municipais. Aí onde ele tinha a regra, né, a regra básica, que era os que venderem ou tiverem à venda qualquer gênero sólido ou líquido, corrompido ou falsificado, vão pagar multa de tanto. Tá? Então, esses códigos municipais era se o produto estava deteriorado ou não. Em 1860, ainda durante o Império, é criada a Secretaria dos Estados de Agricultura, Comércio e Obra Pública. Já na República, em 1906, passei demais. Foi criado o Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, em 1906. E aí, nesse mesmo ano, se criou uma diretoria da indústria animal, né, que tinha responsabilidade tanto pela inspeção veterinária, cujo fim consistia em atestar o estado sanitário dos animais de produção, né, tomando as medidas capazes de combater epizootias, concorrendo também pela fiscalização dos matadouros, dos estábulos e melhoramento da higiene alimentar. Em 1910, né, tem um decreto que cria o Regulamento de Serviço Veterinário, disciplina o comércio nacional e internacional de animais e produtos de origem animal no território nacional, nas fronteiras, portos e aeroportos. Essa data, 1910, o Brasil exportava muito produto enlatado, muita carne enlatada para a Europa, né, principalmente antes da Primeira Guerra Mundial. Em 1915, reorganiza a diretoria do Serviço Veterinário e aprova o regulamento de inspeção de fábricas de produtos. Em 15 de janeiro desse mesmo ano, as regras básicas para a inspeção sanitária do terreno, a aprovação dos planos de instalação para o comércio, com países de destino dos produtos, e orientava os métodos para a realização dos exames ante-mortem e pós-mortem para a verificação do estado sanitário dos animais. Então, a gente tem 113 anos, né, que a gente faz ante-mortem e pós-mortem. Né, mesmo em 1400 anos antes de Cristo, tem uma regra de animais puros e impuros, o ante-mortem no Brasil começou só nessa época. Ainda em 1915, é criado o Serviço de Indústria Pastoril. Então, em 1915, esse Serviço de Indústria Pastoril seria o início do CIF. Tá? Em 2020 e 2021, aí foi criada a seção de carnes e derivados e a seção de leite e derivados do Serviço de Indústria Pastoril do Ministério da Agricultura, né, e o nascimento do atual Serviço de Inspeção Federal, que iniciou-se em 1915. 1950, a gente tem a Lei Mãe da Inspeção. 1952, o Decreto do RISPOA.
1960, um decreto que define o que é alimento, o que é matéria-prima alimentar e o que é alimento in natura. E em 1971, a competência do Ministério da Agricultura de realizar a inspeção, o registro e a padronização de produtos vegetais e animais. Em 1973, tem a primeira reforma, né, do RISPOA. E em 1975, a segunda reforma. E em 1977, tem uma portaria que instrui sobre as boas práticas de fabricação. Então, se começa já o autocontrole. Em 1998, tem uma portaria que cria o sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle, né, que também é o primeiro programa de autocontrole, né, com uma nova forma de inspeção de produtos de origem animal, implantado pelo MAPA. Em 2005, então, a Circular 175 implanta a execução dos programas de autocontrole, né, requisito básico para garantir a inocuidade dos alimentos, que seria o Programa de Procedimento Padrão de Higiene Operacional, PPHO, o APPCC e as boas práticas de fabricação. Em 2017, né, tem o decreto 9.013, né, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que seria o novo RISPOA, o RISPOA que se tem em vigência hoje. E em 2022, a Lei 14.515 transforma o atual sistema de inspeção exclusivamente estatal em um modelo híbrido, compartilhado com os produtores. Então, nesse modelo híbrido, teremos programas de autocontrole, registros sistematizados e auditáveis do processo produtivo. Compete às empresas estabelecer programas de autocontrole com o objetivo de assegurar a inocuidade, identidade, qualidade e segurança de seus produtos. A fiscalização agropecuária continuará sendo prerrogativa do Estado, verificando o cumprimento desses programas. O MAPA regulamentará os requisitos básicos para o desenvolvimento desses programas de autocontrole e os procedimentos oficiais para verificação e fiscalização agropecuária. Eu quis colocar esse histórico, né, vamos dizer, da inspeção, o início da inspeção, e deixar bem claro para todo mundo que é um processo evolutivo. A gente está num processo evolutivo. Se em 2015 a gente começou com o APPCC, e na época eu me lembro, trabalhava no Rio de Janeiro, né, e o nosso colega Ricardo, que está aqui, ele era o primeiro defensor do RASAP, na época, no Rio de Janeiro, que ia começar com pescado. E nós, na época, na Delegacia Federal de Agricultura do Rio de Janeiro, nós, os auditores, não éramos ainda auditor fiscal, não, 2005 já, éramos contra a ideia moderna do Ricardo de criar um sistema, né, de análise de risco, né, de produtos. Então, vamos dizer, para mim é uma satisfação falar hoje e ver o colega Ricardo aqui, né, vamos dizer que para mim é um dos pais, né, vamos dizer, de ter uma inspeção moderna e sem medo, né, de batalhar, e hoje a gente tem isso como regra na nossa indústria de alimentos. Aí eu deixo, e aí me desculpem, né, não quero ser piegas, mas os velhos gostam disso. A gente gosta de falar e a gente gosta de fazer, tem que pensar, a gente tem que raciocinar, a gente tem que evoluir. Né? Eu tenho que jogar alguma coisa para vocês pensarem. Né? E aí aquilo, quais os resultados colhidos dessa evolução? O que realmente se colheu dessa evolução?
Eu posso dizer que foram aqueles dados que eu apresentei anteriormente, né, que o Brasil exporta para 90% dos países do mundo, que nós somos os maiores exportadores de carne. Isso seria fruto, resultado dessa evolução? Houve uma parceria público-privada? Sim, houve. Porque se não depende, vamos dizer, se a indústria sozinha, sem o Estado, sem a Secretaria de Defesa, sem o DIPOA, nós não teríamos nada disso. Quem abre mercado? Quem apresenta garantias? Quem recebe emissões? É o DIPOA. Então, se pode afirmar, e se afirma muito bem, que hoje a gente já tem essa parceria público-privada com o DIPOA. Aqui, vamos dizer, o processo, né, é contínuo, né? Então a gente já teve em 2022 7 novas habilitações que foram para Douglas, Singapura, eu acho ali, né? Uma nova habilitação, Peru. 4 novas habilitações em 2022 e uma nova habilitação Estados Unidos. 81 novas habilitações em 2022 e 2 novas em 2023 para o Canadá. Uma nova habilitação para a União Euroasiática, desculpe. 11 novas habilitações em Indonésia, 26 novas habilitações para o México e 4 novas habilitações para a China. Então a gente continua com essa parceria público-privada. Então o que a gente está fazendo pode melhorar, pode evoluir, deve evoluir e deve dar muito mais garantia. Existe essa perspectiva, né? Isso foi apresentado no governo passado, que seria uma perspectiva para a inspeção de carnes do Brasil, o Agro 4.0. Né? Então seriam estratégias digitais e ações para incentivar soluções tecnológicas e acesso à internet no campo. Estão disponíveis no plano de ação para o período do Ministério da Agricultura para o período de 2021 a 2024. A Agenda Agro 4.0 levará ao campo conectividade, informação qualificada, tecnologia e inovação, elementos essenciais para manter o Brasil como protagonista do agro global. Outra perspectiva, outro que se está trabalhando bastante tempo também, seria a questão do eCert, o certificado eletrônico. Esse certificado eletrônico não seria um certificado que eu escaneio e o outro recebe lá, né? Então, e se tem os avanços que já se tem nesse eCert, tá? A integração, os serviços, a comunicação do eCert. Então é um trabalho que está sendo feito no DIPOA, né, seguindo um grupo da FAO, do Códex Alimentares, que é certificação eletrônica. Né, já se tem algumas propostas de certificação, se não me engano, o Douglas depois corrige isso, Hong Kong, Jordânia, alguns que já estão interessados nessa certificação. E também se tem um fluxo, trabalhando também num fluxo de transformação de dados da informação, que seria do DCPOA para o DPROD. Né? O DPROD seria a declaração de produção.
Então, vamos dizer, já são ferramentas de autocontrole, né? Em que a indústria fornece os dados privados dela de produção. Esses dados privados dela de produção vão ser analisados, né, por sistemas já colocados, né, e aí a inteligência artificial diz, bem, eu posso emitir um certificado ou não. Está habilitado, cumpriu o requisito, cumpriu maturação, etc, etc, etc. Esse aqui seria outra perspectiva, a visão do autocontrole digital. Tá? Esse autocontrole digital, hoje se tem um protótipo, mais ou menos trabalhando bem, que é para a Arábia Saudita na questão de certificado de laboratório. Tá? Dentro da BIEC, a gente está trabalhando também com o rating, né, do setor regulado. Né? Eu preciso ter entre as indústrias um rating. Qual é a que atingiu mais números, vamos dizer, a que chegou a um nível próximo à excelência e as que precisam melhorar. E o próprio Ministério da Agricultura também está trabalhando dentro do rating do MAPA, que é desempenho de auditorias, conformidade de produtos, sucesso de missões e atendimento do plano de ação. Outro trabalho que já está se trabalhando, vamos dizer, que está se fazendo em parceria com o Ministério da Agricultura, a questão desses protocolos de rastreabilidade. Né, o protocolo do SISBOV, né, a BIEC construiu o sistema e vai doar o sistema de rastreabilidade para o Ministério da Agricultura. Tá? Nesse sistema a gente vai ter também alguns outros protocolos específicos, né, vamos dizer que seria de interesse da própria BIEC. Mas o sistema foi construído, né, e se doou ao Ministério da Agricultura, porque senão a União Europeia vem no Brasil e vai tirar o Brasil, né, vamos dizer, não desabilitar totalmente o Brasil por não cumprir os protocolos. Os mercados em negociação, hoje a gente está trabalhando com Coreia do Sul, Taiwan e Japão, né, que são mercados que a gente está precisando ganhar também. Eu acho nem. Pessoal, seria isso, tá? A minha apresentação, agradeço. Não tenham medo da chuva. Eu estou me molhando aqui. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a palestra do Paulo Campani. Acho que a chuva resolveu chegar com força agora. Espero que não tenhamos maiores problemas. É muito importante essa introdução feita, né, com todo o histórico da inspeção. E, principalmente, é importante a gente saber de onde viemos, né, de onde surgiu todo esse trabalho de inspeção, para que possamos refletir e entendermos para onde podemos ir, né? Importante que toda essa segurança do processo é com base em todo esse histórico, né? E que nós todos vimos cumprindo com excelência. O exemplo disso são todos esses mercados abertos. Então vai uma reflexão, né? Das mudanças que estão passando e surgindo aí a passos largos. Qual será o nosso papel, né, em manter, vamos dizer assim, o time que estava ganhando e está ganhando. E com base nisso eu gostaria de convidar aqui a Sullivan,
que é representante da BPA, e vai nos dar a próxima palestra aqui. Boa tarde. Aproveitando, gostei muito, Campani, do seu histórico, acho bem bacana a gente contextualizar e bem colocado a gente saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Eu também tenho minha história com serviço público, meu primeiro emprego foi servidora pública federal, com muito orgulho, fui professora substituta e olha, eu sei o que é não estar satisfeito com a remuneração. Porque professor substituto, vou te contar, é uma coisa realmente difícil de lidar, né, Gabriel? A rural. E também lembrar um pouquinho de histórico, né? Achei bacana ele trazer, o Campani trazer esse histórico. Para a avicultura também, né? Não é muito diferente. A gente desconhecia completamente a prática, né? A gente tem uma pergunta sempre muito clássica, né? Quando fala de avicultura, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tem um pouco, sim, de teorias e explicações, mas, pelo menos no Brasil, a gente tem a resposta, vocês sabem? A resposta para quem veio primeiro no Brasil está registrado no dia 1º de maio de 1500, veio na frota de Cabral. A galinha veio e quando o pessoal da frota apresentou para os indígenas, foi ali observado que eles tinham meio com receio de pôr a mão, demonstrando então que não existia esse animal ainda aqui. E hoje nós somos dos maiores produtores e exportadores de carne de frango do mundo, mostrando de onde a gente veio e a capacidade, né, que a gente tem de seguir. E ontem a Andréia comentou uma coisa que eu acho muito bacana, né? A gente tem essa questão de falar da bandeira do agro, como se o agro fosse só o setor privado. E eu nem vou falar setor produtivo, porque produtivo vocês que são AFAS também são, porque a gente não consegue produzir sem defesa, sem inspeção. Isso tudo, então, é só para trazer essa ideia da forma como a ABPA, pelo menos, trabalha, junto também, creio que da mesma sistemática BEC, a forma como a gente tem a visão e a gente reconhece o quão valioso é esse processo, esse trabalho. Então, também para contextualizar, né, a avicultura e a suinocultura brasileira, ela nos coloca numa posição de grande player, né, internacional. Nós somos hoje o maior exportador de carne de frango e o segundo, e eventualmente configuramos como o terceiro maior produtor de frangos do mundo, o quarto maior produtor de suínos e também exportador, como em quarto lugar, e quinto maior produtor mundial de ovos. As nossas exportações de carne, de frango especialmente, ela alcança também mais de 150 países. De carne suína um pouco menos, mas a carne suína ela tem também restrições religiosas, restrições outras que não são necessariamente sanitárias, né? Então isso mostra a pujança do nosso setor, né? Isso tudo se deve a um trabalho que, como o Campani perguntou, ao que se deve a um trabalho realmente de parceria para que a gente possa chegar com o nível de reconhecimento e de respeito que a gente observa a nossa carne chegando em diversos países. E ontem eu mencionei aqui, né, participei ontem do painel a respeito de influenza aviária, da relevância do status sanitário. A gente tanto fala hoje em dia da pauta sustentabilidade, né, e eu particularmente gosto do tema, sou coordenadora do International Port Council, que é como se fosse a ABPA internacional, onde a gente trabalha temáticas de sustentabilidade. Sustentabilidade, é lógico que começou nas discussões acerca de meio ambiente, impactos ambientais, mas ela é um conceito muito mais holístico. E para nós, setor de produção animal, não existe como ter sustentabilidade sem antes ter saúde animal, sem antes ter sanidade, sem antes ter saúde pública. Então, a gente tem que lembrar do conceito que a sustentabilidade tem dentro do nosso setor, é muito mais amplo do que o ambiental, que também não é um problema para nós, diferente do que muitas vezes se divulga, infelizmente, mas a gente tem também demonstrado um posicionamento internacional relevante, e isso é sustentabilidade em função do nosso status sanitário.
E também lembrar da agenda social. Não existe sustentabilidade sem existir um apoio do pilar econômico e social. E aqui só para mostrar, né, esse é um mapa feito pelo colega da Embrapa, em memória, né, em que ele trouxe a importância da avicultura e da suinocultura para o desenvolvimento de determinadas regiões, de determinadas cidades. Esse é o IDH dessas regiões, onde a gente tem um grande desenvolvimento quando temos a presença de frigoríficos da produção de aves e suíno, mostrando então a importância para o desenvolvimento humano, econômico das regiões, a presença do nosso agro, nosso setor de frigoríficos, nosso setor de produção de carnes. Mas então, trazendo um pouco dentro da temática de hoje, perspectivas para a fiscalização de carnes no Brasil, a primeira perspectiva é o alinhamento de perspectivas, porque ninguém consegue chegar em lugar nenhum trabalhando em caminhos opostos, né? Então é muito importante, e até pensando na temática sustentabilidade, a gente entender que a adequação de procedimentos, que a gente tem chamado até de modernização, mas a gente está se adequando à realidade atual, a otimização de processos, a recuperação da credibilidade, porque dentro do aspecto de sustentabilidade, a reputação é um ponto muito importante, e a competitividade. Então, esse alinhamento de perspectivas é a gente pensar juntos como um setor de produção de alimentos. Aqui temos pessoas que trabalham na área vegetal e trabalham também na área animal, mas, de todo modo, todos os animais, nós precisamos do vegetal, enfim. Temos aqui uma missão única, especialmente um país com uma relevância e uma responsabilidade com a segurança alimentar e a segurança do alimento para o mundo. Então, pensar em sustentabilidade, pensar em evolução, a gente tem que considerar todos esses fatores e o alinhamento das nossas perspectivas. Então, como cenário global, né, porque a gente está tratando aqui pela temática que foi sugerida, modernização, autocontrole, estamos pensando nisso em função da evolução global que o setor de produção de alimentos em geral passou, né? A gente tem mudanças e novos desafios na saúde pública veterinária. Hoje os desafios são bem diferentes daqueles pontuados pelo Campani, né? Desde a época de que era o início do que seria o antemortem, hoje já existem outros perigos que não são os visíveis que antes se pontuava, né? E a gente tem aí a produção agropecuária se tornando cada vez mais especializada, seja por necessidades, né, porque a gente ontem falou sobre crises gerando oportunidades, e sejam pelo conhecimento que vai se aprimorando. Então, a perspectiva que a gente tem, até mesmo com a informatização dos processos, que ontem, bem pontuado pelos Janos, nenhuma informatização substitui as pessoas, não substitui um profissional, especialmente em termos de saúde humana e saúde pública, né, em geral, animal e humana, mas a gente tem uma evolução que vai nos colocar em condições de otimizar processos. Então, nada se substitui às pessoas, mas ferramentas ajudam pessoas a serem mais eficientes. Isso é o que a gente tem que buscar e trabalhar. No contexto internacional, a gente tem acompanhado diversas discussões, né? Então, pela própria FAO, a gente está falando hoje de modernização, de autocontrole, não é nenhuma invenção do Brasil, embora o Brasil goste bastante de inventar coisas, né? Graças a Deus, mas isso é uma discussão que está permeando o sistema, né, de serviços de inspeção no mundo inteiro. Os grandes países, especialmente os mais avançados em termos regulatórios, estão colocando esse tema na pauta. Hoje mesmo, às 4 horas da manhã, eu estava tentando, né, às 4, mas eu só consegui às 5 acompanhar a discussão do RIBMINS, que é o Risk-Based Analysis lá, a discussão da União Europeia, para a modernização da inspeção lá. Na Romênia, começaram a discussão. Tentei, né, acompanhar um pouco em função do horário, mas 5 horas da manhã estava eu lá, pelejando, mas participando um pouco, naquela expectativa também que a gente tem de ver novidades. Até acho bom ver que a gente não está para trás, a gente não está nada para trás. E muitas vezes a gente se decepciona nesses eventos, que a gente vai buscar novidades, e a gente vai ver o quanto que o Brasil está lá na frente, está adiantado no seu processo. Então, aqui, só para pontuar, né, eu não sei se eu consigo dar play aqui, só para eu conseguir trazer um pop-up, essa minha mania de trazer algumas caixas, mas aqui é a transição nos conceitos da higiene, né, da carne,
trazido pela Europa por esse projeto RIBMINS. Se você puder, colega, colocar aí para mim, só dá um enterzão para aparecer o próximo coisa, mas trazido até dentro do contexto das discussões que a Helenita traz bastante nas discussões da modernização, perigos biológicos e químicos invisíveis, diferenciando então o foco da nossa inspeção, né? Uma visão holística da cadeia alimentar, em que cada vez mais se demonstra a importância de se fazer uma análise da cadeia em todo o seu processo, desde o alojamento dos animais, e aqui foi colocado desde o início das casas genéticas, né? Uma inspeção baseada em risco, porque isso é inteligente e racional. Nós precisamos otimizar os nossos processos e otimizar as pessoas que a gente tem. E assumir responsabilidades. É mundialmente o conceito de autocontrole ser nada menos que uma obrigação do produtor de alimentos. Pelo menos isso, né? A gente tem que colocar como uma coisa que é uma obrigação e vai atendendo dentro dos limites legais, né? E o conceito de saúde única, que dentro dessa discussão que a gente tem de sustentabilidade, hoje uma das grandes tendências de discussão é sempre se expressar o conceito de saúde única. A gente tanto fala sobre meio ambiente, animais e o impacto que as mudanças climáticas podem estar trazendo e até mesmo os efeitos para a saúde pública e o quanto que isso tem onerado também os serviços públicos para a questão da saúde animal e a necessidade cada vez maior da parceria público-privada. Bom, aqui então, trazendo dos desafios, ninguém avança, né? A gente não vai para lugar nenhum também sem repensar. Gosto muito desse trabalho reflexivo, Campani, que a gente tem que pensar muito como que a gente está evoluindo e conseguindo acompanhar esse processo. Também na Europa a gente enfrenta dificuldades, como em qualquer movimento que a gente tem de mudanças, em que a gente precisa entender, precisa acertar as coisas. Então, na União Europeia também, observamos para todo esse processo da modernização da inspeção, né, e essa necessidade de alteração de legislações, que demorou até, de certo modo, pouco, mas agora eles já estão implementando, e algumas com questões de impacto da pandemia também. Resistência para aqueles que não conheciam bem o processo, e hoje a gente já vê uma evolução muito grande. Logicamente, informações insuficientes da cadeia. A minha gerente lá, ela conversa, ela brinca muito com isso, né? A gente está falando de autocontrole, cada vez mais responsabilidades, e é aquele complexo lá do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a gente tem que entender, cada passo que a gente dá, maior responsabilidade, mais a complexidade de informações que eu tenho que ter para ter o meu autocontrole. Custo, logicamente, a gente vê aí como exemplo na cadeia suína, foi colocada a inspeção com base em risco, a modernização da inspeção, e somente um estabelecimento até o momento conseguiu fazer essa adesão. E também acordos comerciais pré-existentes. Alguns países queriam, né, avançar e alguns outros avançaram, e isso teve um peso. Por exemplo, a Austrália, com o banimento da utilização até mesmo do antemortem e pós-mortem com uma inspeção oficial, perdeu mercados. Então, ônus e bônus. Agora, o Brasil, como um país exportador, tem condições de trabalhar dessa forma? Como trabalharia? Nós temos uma cobrança muito a mais do que qualquer outro país. Nós somos plataforma de exportação. Material genético, de carne, produtos de origem animal em diversos, né, e vegetal também. Então, é muito diferente quando a gente falar de avanço regulatório para os outros países e país como o nosso, que está com um papel de fornecedor. E aqui, então, a gente falando do autocontrole, né, a gente infelizmente vê muitos sofismas, né, até porque o projeto de lei e agora a lei acabou tomando como nome uma ferramenta que para a gente não é nova, então se desviou o foco do que realmente é importante ter. A gente viu, infelizmente, né, a mídia, que muitas vezes, a maioria das vezes, não conhece bem a temática que está explorando, até porque é um assunto muito específico, mas falando, né, de autofiscalizar, fiscalização sendo excluída, quando na verdade a gente está falando, e o principal instrumento aqui, pelo menos o olhar que a gente dá, é a análise de risco com abordagem aí mais relevante dentro desse regulamento, né, dentro dessa lei, né? E isso é uma questão que a gente vê que não retira ali, não se coloca aqui o que está sendo proposto nessa matéria, em função justamente do que o regulamento, né, que se propõe a estabelecer traz. Ainda continua da competência, apesar de existir o autocontrole, a competência legal do Ministério da Agricultura sobre aquilo que o setor regulado tem que executar em seus programas de autocontrole. Então,
Então, isso apenas para dizer que, infelizmente, a gente tem aí contra, né, pessoas que não têm o compromisso, não conhecem, torcendo contra um avanço e trazendo de maneira enviesada a temática tão relevante para a gente nessa discussão. Autofiscalização, autoinspeção, não preciso eu ler e lembrar aqui o que vem estabelecido em regras do próprio Ministério da Agricultura, o que vem a ser autocontrole. Enquanto a gente está aqui discutindo, debatendo, dizendo que autocontrole é autofiscalizar, vejam bem, aqui é só um exemplo da Dinamarca, tá? São perspectivas diferentes. Enquanto a gente está aqui discutindo e chamando de autocontrole como autofiscalizar, outros países estão lá na frente. Alguns indo além em questões que a gente não pode, como exportador, trabalhar, outros trabalhando muito claramente. Aqui eles colocando da obrigatoriedade, que é uma premissa básica do estabelecimento se autorregular em relação, se autoexaminar em relação àquilo que está determinado em lei para ele cumprir, né? E mostrando que são poucas as áreas com inspeção de animais para abate em que os próprios autoridades aprovam os produtores, ou seja, eles falam atribuição e o peso e a responsabilidade é de vocês. Eu tenho apenas que auditar aquilo que vocês estão fazendo. Então, estou trazendo esse racional para mostrar que, às vezes, a gente fica dentro de determinados pontos e esquece uma situação muito macro, que é a responsabilidade que cada um tem e o papel que cada um tem nesse processo. E para a gente, pelo menos no setor de aves e suínos, quando o regulamento foi implementado, eu falei, mas gente, o que tem de novidade? A gente trabalha com autocontrole já há muito tempo. Logicamente que o nível de maturidade vai melhorando, mas para a gente, o setor de aves e suínos, não é nenhuma grande novidade. Mas a gente não para por aí, a gente está avançando, e aqui então trazendo a temática modernização e a relevância que a modernização tem. A gente tem agora, com a proposta, né, algo que é muito racional também. O foco no mapeamento microbiológico, porque a gente sabe que os perigos que hoje permeiam a nossa cadeia produtiva, eles não são necessariamente visíveis, mas são invisíveis. A necessidade de interação e informações contínuas entre campo e indústria. Não tem como se trabalhar com o produto final sem pensar, especialmente para os riscos que são, os perigos que são inerentes ao nosso processo produtivo. E assertividade e gestão de processos, isso tudo aqui é sustentabilidade. Você pensar em pessoas, em processos, em gestão, em redução de perdas. Quantas que a gente fala tanto de perdas, desperdício, quanto que a gente está perdendo de tempo, muitas vezes em processos que não eram para a gente perder por falta de atenção, quanto a gente está perdendo de produtos em que a gente não está olhando para aquilo que realmente importa. Então é possível e é necessário fazer reflexões, sim, sobre como que a gente tem trabalhado na busca de resultados. A gente precisa ter a segurança sanitária e como que a gente vai fazer para chegar nela. E aqui só para trazer que os desafios eles estão entre nós mesmos. Muitas vezes a gente tem uma tendência, e Brasil é muito disso, de se autodepreciar. E eu acho importante a gente aqui, como setor produtivo, pensar como é Brasil. Não que a gente não tenha problemas, a gente tem coisas demais até para a gente pensar, porque ontem até mencionei, nossos desafios são do tamanho do nosso talento. E a gente, infelizmente, teve, e ano passado eu estive aqui, exatamente no dia que fez aniversário, né, de uma grande crise reputacional, porque não foi uma crise sanitária, mas uma crise reputacional, que também trouxe grande impacto, em função de problemas, de certo modo, até isolados, motivados, nem vou entrar no mérito por quê, mas que trouxe uma série de questionamentos sobre a seriedade do nosso sistema produtivo. E eu gosto também de trazer essa situação, porque foi um marco muito grande, e até hoje a gente vê a questão da salmonela. Então, Danilo, eu sei que você me deu aí só 5 minutos, mas só para lembrar um pouco, e esse é um case que eu, inclusive, eu sou professora do INSPER Agro Global, e fiz uma aula para jornalistas, recentemente tive a oportunidade de trazer essa temática aqui. Como que a gente teve essa situação que marcou a nossa reputação, de certo modo? Só para vocês terem uma noção da questão do frango, e eu estou trazendo aqui a questão do peito de frango para a Europa e a salmonela, a Europa ela tem um processo que limita as nossas exportações, os volumes que o Brasil pode exportar. É, de certo modo, uma proteção do mercado deles lá. Quando eu estou exportando um peito in natura, né, um peito de frango in natura, que é um peito de frango sem adição, in natureza, sem adição de nenhum processo de preservação, enfim, eu tenho uma cota de 16.609, quase 17 mil toneladas. Né?
e uma tarifa aqui de 1.024 euros por tonelada. Quando eu estou exportando um peito de frango com 1,9% de sal, que ele é quantidade bem pequena, eu poderia exportar uma cota 10 vezes maior. Ou seja, a Europa restringe tarifariamente e em termos de cota o volume que o Brasil pode exportar para a União Europeia. Esse peito de frango praticamente digamos que seria o mesmo peito de frango, metade dele, só fazendo hipotético, eu sei que no processo não é assim, mas hipoteticamente, metade desse peito fica no Brasil e metade vai para a Europa. Essa mesma metade aqui, ela pode ter SPP, ela só não pode ter ST e SE, assim como na nossa legislação. Mas se eu colocar esse percentual mínimo de sal, que não é um efeito preservante, eu não posso ter salmonela nenhuma. Então se torna um processo realmente muito difícil para se produzir para esse mercado. Tá? Então o que aconteceu? Quando veio as notícias, vieram assim, ó, que o Brasil está mandando milhões de carne infectadas com salmonela para o Reino Unido. Frango vetado na Europa é vendido no Brasil, é assim que é colocado. Mas é o frango com a salmonela SPP que também está no frango deles. Agora vamos ver aqui os alertas rápidos do Brasil, que está lá no portal, é público, só não é público quem é a companhia que está sofrendo RASF. Isso aqui são os nossos RASFs do ano passado, 14 notificações classificadas como sérias em SPP, porque são sérias porque é salmonela na carne in natura, que lá não pode, em natureza não classificada no regulamento deles, mas em natureza em função de que o percentual de sal é muito pequeno, mas o mesmo frango. E olha aqui a Polônia, que é um dos grandes produtores da Europa. 194 notificações, sendo 93 de SEST. Está justo a gente fazer essa análise de que o Brasil põe frango contaminado na Europa? Então, só para... Está falhando aqui o microfone, não sei se para vocês, mas eu estou ouvindo bastante ruído. Só para finalizar aqui, a gente tem que repensar, a gente tem que cuidar até onde a gente pode ir, como que a gente pode ir. Nós somos um país que tem reputação, né, apesar desse problema, mas temos uma reputação e um alcance de âmbito internacional muito grande. Os nossos passos, né, como passos de um gigante, têm que ser muito bem pensados, né? Então, nós temos que nos posicionar, nós temos que pensar na sustentabilidade do nosso negócio, temos que pensar que na sustentabilidade do nosso negócio não é apenas o aspecto ambiental, tem muitas questões aí, o reputacional conta muito, né? E no nosso compromisso, né, população mundial atingindo 8 bilhões, né, com a estimativa aí, e um aumento da insegurança alimentar aguda no mundo. E o que nós, como setor produtivo, estamos fazendo e como iremos nos organizar para isso. Muito obrigada e uma boa tarde para todos. Muito obrigado, Sullivan. Excelente a participação da BPA. E interessante aqui, a Sullivan finalizou a palestra com a questão da insegurança alimentar. Realmente é um conceito que temos todos que ter aqui, né? Que é a segurança alimentar. É a questão de termos alimento em quantidade e qualidade adequadas para uma população que cresce exponencialmente, né? E nossas áreas agricultáveis, enfim. Então, para isso, precisamos da tecnologia, evolução e cada vez mais estarmos preparados para esse novo cenário. Após, então, aqui a palestra da BPA, da ABIEC, então, temos a participação do setor fiscalizado, muito importante essa visão, e com isso, realmente, a gente vê a importância nossa, né, como um todo, setor público e privado, recebendo missões. Então, eu mesmo atuo no Serviço de Inspeção Federal já há quase 9 anos, então são dezenas de missões em que representamos não uma unidade frigorífica, mas sim um Brasil, né? Então, mercados abertos que nos possibilitam uma maior produção, maior número de empregos, e o setor que mantém aí, né, o nosso país, que é do agronegócio, agropecuária, mantém o nosso PIB. Então, importante todos juntos, né, sabendo o papel de cada um. E é nesse cenário, só lembrando, pessoal, aqui, para quem quiser mandar perguntas, abram a câmera do celular e aí vai conseguir mandar as questões para a gente discutir no final. Então, é nesse contexto, né,
que eu vou chamar aqui a participação do Antônio, que é o diretor do ANFA, para trazer um pouco dessa nossa visão, né, como uma entidade que representa não só toda a nossa carreira de auditores fiscais federais agropecuários, mas como a sociedade como um todo, né, como defensores de todo esse papel e importância que temos para a sociedade brasileira e mundial. Então, gostaria de convidar aqui o Antônio Andrade. Alô. Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Uma honra representar o ANFA Sindical, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Nós versaremos aqui sobre as perspectivas para a fiscalização de carnes do Brasil, como os demais painelistas. E o que a gente vê é que essa perspectiva hoje, ela passa pela discussão da Lei 14.515. Então, hoje é o principal ponto, a gente não pode fugir a esse tema. Então, a apresentação ela vai se fundamentar muito na lei. E, permeando a lei, a gente vai falar sobre outras questões. Permitam-me, em alguns momentos, falar sobre vigilância de aeroportos, falar sobre laboratórios, falar sobre saúde animal, porque é uma cadeia. Então, não tem como a gente falar só de inspeção quando se fala de carne. Então, eu vou dar uma permeada também em outras áreas. Bom, a Lei 14.515 gerou, inicialmente, uma série de discussões. E o que a gente viu acabou virando, como muita coisa no Brasil, um fla-flu. Então, ficou eu sou a favor, eu sou contra, e um lado fez um cestinho e colocava ali autocontrole é solução, é modernidade, é avanço. Não vou falar no autocontrole. Lei 14.515, que vai além do autocontrole. E o outro, terceirização, retrocesso, tal. E nessa luta, muita gente se posicionava sem entrar nos detalhes da lei, sem conhecer a lei. E com o tempo aqui restrito, a gente vai dar também uma passeada na lei dentro do que o tempo nos permite. E no primeiro ponto que eu quero mostrar é o seguinte: a lei trata do autocontrole, mas além disso, de procedimentos aplicados à defesa agropecuária, e aí vem toda a parte processual, registro de produto, registro de estabelecimento. Trata de programas de incentivo à conformidade, de uma comissão especial de recursos e de Vige Fronteiras. E quando a gente vê as pessoas falarem, falam o seguinte: se restringem ao autocontrole, que é um item da norma. E vou dizer para vocês, é o item mais bem escrito e o menos polêmico, como os anteriores mostraram aqui. Afinal de contas, nós tratamos do autocontrole há muito tempo. E esses são regulamentos da defesa agropecuária que, usando sinonímias, às vezes usava controle da qualidade, que não é um termo adequado, às vezes a garantia, o pessoal de insumos usa muito garantia da qualidade. De qualquer forma, e como o Campani mostrou bem aqui, desde 98 já se fala disso. Então, autocontrole para a gente aqui é muito tranquilo. As questões mais polêmicas, as questões mais discutíveis, as questões que a gente tem que ficar atento na regulamentação, são aqueles outros itens que não dizem respeito propriamente, especificamente ao autocontrole. E aí a gente vai tocar em alguns assuntos aqui. Quero trazer, inicialmente, o conceito de defesa agropecuária que está lá na lei. E grifo bem que defesa agropecuária são ações que integram sistemas públicos e privados.
E isso é muito importante, porque a gente ainda tem quem pense na cabeça que defesa agropecuária é público. Não é. É privado, público e vai ser cada vez mais privado. Não confundam defesa agropecuária com fiscalização agropecuária. Então, a cada vez mais é normal que a iniciativa privada avance em espaços em defesa agropecuária. Danilo. Será que é a bateria, Danilo? Passou não. Ah, passou. Passou. Bom, a Lei 14.515, do ponto de vista teórico, se fundamenta em uma teoria da regulação responsiva. Ela tenta, eu digo tenta porque o texto até diz que suplanta, mas ela tenta suplantar a dicotomia entre o que regular e o que não regular. E de que forma ela tenta? Ela busca estratégias responsivas que se utiliza de parceiros privados para desonerar a estrutura estatal, agregando-se gradual progressivamente atores não estatais. Esse é o fundamento da Lei 14.515. A teoria da regulação responsiva ainda afirma que as autoridades reguladoras podem se utilizar de amplos instrumentos com margem de manobra diversificada para otimização da regulação. E aí ela põe que a punição é o instrumento de último grau. E coloca antes deste instrumento uma série de ações e de instrumentos que o poder regulatório pode imprimir. A punição como primeira estratégia é dispendiosa, de difícil manejo e contraprodutiva, ao minar a boa vontade dos regulados comprometidos com a conformidade. A questão está em até onde você vai virar um consultor, que é o que a gente ouve muito dos colegas, agora eu vou virar consultor, não é? Ou até onde você vai imprimir essa punição. Isso tem que estar muito claro. E a gente vai ver mais à frente que a Receita Federal utiliza acho que tem um delayzinho, eu tenho que passar e esperar um pouquinho, né? Utiliza um escalonamento de medidas interventivas. Aqui ela coloca persuasão, advertência, sanção civil, sanção penal, suspensão e cassação da licença. Na nossa estrutura hoje, e da 14.515, já tem algumas também. Advertência, começa com advertência, vai até multa. Fora das punições, tem também a autorregularização por notificação. E tem alguns instrumentos que são dessa lei. Com efeito, o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado visa selecionar parceiros de iniciativa privada que desenvolvam o programa de segurança e de conformidade para comércio internacional. E eles utilizam esse conceito aqui. Quer cumprir corretamente, facilita. Tenta, mas nem sempre consegue, ajuda a cumprir. Não quer cumprir, mas o fará, dissuadir através de detecção. Decidiu não cumprir, usar toda a força da lei.
A questão é que isso precisa estar muito claro, para não acontecer, por exemplo, de um fiscal ir a uma queijaria e tomar as medidas que a lei preconiza, atendendo a uma reclamação que chegou na ouvidoria, e sair na imprensa que existem fiscais que são amigos, mas que aquele não é amigo, ou fazer qualquer relação entre a origem, o país de origem do fabricante do queijo, a qualidade degustativa com a qualidade sanitária dele. E é isso que a gente vê. E colocar na legislação que a auditoria tem que ter fins consultivos ou algo parecido. Mas isso não é suficiente. A gente precisa ter essa definição de até onde a gente vai, que se fala muito isso em uniformidade da fiscalização, é nesse caso. A teoria ainda diz que não implica atenuação e flexibilização da aplicação de penalidades pelo cumprimento das normas. E aí agora a gente vai para 14.505. Vamos falar de multa. Multa é uma das punições. Ela de forma nenhuma pode inviabilizar o negócio, a função social da empresa. No entanto, ela tem, do cerne da multa, ela tem que inibir o indivíduo a repetir a infração, inibir terceiros e não tornar a infração lucrativa. Então, ela tem uma finalidade educativa e tem uma finalidade punitiva também. Mas quando você vai para 14.515, que colocou o valor máximo da multa em R$150 mil, vamos imaginar, e R$150 mil é para grandes empresas, porque as pequenas e médias empresas não chegam a esse valor. E para infrações gravíssimas. Quer dizer, esse é o extremo do extremo do extremo. E aí vamos fazer, aí algumas pessoas falam, olha, mas R$150 mil é maior do que a maioria das multas que nós temos hoje. E é. Só duas áreas do Ministério da Agricultura e da área vegetal tinham multas maiores do que essa. Aqui da inspeção, se eu não me equivoco, Douglas, 15 mil era o máximo, era o 15 mil. Olhando o copo meio cheio, realmente é isso. Olhando o copo um pouco vazio, aí está, 150 mil. Olhando o copo um pouco vazio, eu abro uma discussão. Não vi, e se fala muito em impacto regulatório, e eu não vi impacto regulatório para definir o valor da multa. Eu não vi nenhum estudo que desse. Aí começou alguém, não, põe tanto, não, mas esse aqui é muito alto, esse aqui é muito baixo. Mas eu não vi um estudo, pelo menos se teve, que para definir o valor da multa na Lei 14.515. E eu peguei uma referência, e não quer dizer com isso que seja a referência, mas peguei algo que está mais próximo da gente e comparei as multas da 14.515 com a Anvisa. As infrações leves da Anvisa, 2.000 a 75 mil reais. Na 14.515 é só para pessoa jurídica, não peguei pessoa física, separei pessoa física. 100 a 5 mil reais. Consideradas, não tem essa modalidade na Anvisa, aqui vai de 251 a 15 mil reais. Grave, de 1.001 a 50 mil reais, na Anvisa de 75 a 200. E gravíssima, 2.501 a 150 mil, na Anvisa 200 mil a 1.500.000. Estudos do TCU informam que cerca de 73,5% das empresas registradas no DIPOA são de porte médio ou grande. Assim, possuem uma receita operacional bruta acima de 4,8 milhões em 2018.
2018. O valor máximo da multa de 150 mil representa 3,4% do faturamento anual de uma empresa, de mais de 75% das empresas registradas no Dipoá. Então, não me parece que a multa, nesse caso, está cumprindo o papel que ela deveria. E também não está em consonância com a lei da regulamentação responsiva. Bom, outro conceito que eu trago aqui é o de fiscalização agropecuária, também lá da lei. E aqui a gente vê que atividade de controle, de supervisão e vigilância eu grifei bem, auditoria e de inspeção. Então, nós temos 3 termos aqui, ó. Fiscalização, auditoria e inspeção agropecuária no exercício do poder de polícia administrativa. Por que eu grifei? É muito comum a gente ouvir: não, mas nós agora vamos virar auditores. Com a lei agora, a gente vai deixar de ser fiscal, nós somos auditores, nós vamos virar auditores. Não existe contradição entre ser fiscal e ser auditor. Ao contrário, é complementar. A auditoria é um processo sistemático de busca das evidências e da conformidade dessas evidências com uma referência normativa. Veja que a auditoria, ela não busca não conformidade, que também o auditor tem que estar ciente disso. A gente no relatório já vai logo para as não conformidades. Ela busca a conformidade das evidências com uma referência normativa. Muito bem. Quando essa referência normativa é compulsória, é obrigatória, estamos diante de um poder de polícia administrativo. Então, essa auditoria passa a ser uma auditoria fiscal, que é o que o auditor fiscal federal faz, agropecuário. Uma auditoria fiscal, porque a norma que ele tem como referência é uma norma compulsiva. Existem auditorias que não são fiscais, que são de normas de aderência, por exemplo, Metro tem essas auditorias. Então, não há que se falar de que a gente vai deixar de ser fiscal ou vai virar auditor, ou vice-versa. Não. A auditoria fiscal é um conjunto. E inspeção? Nessa busca por evidências, de acordo com a conformidade da norma, pode-se utilizar entrevista, pode-se utilizar análise documental e pode-se utilizar a inspeção, que se utiliza de fatores sensoriais, tato, olfativo e etc. Então, a inspeção é um instrumento de busca dessa evidência. No entanto, o uso comum da inspeção, com o tempo, passou a substituir o termo fiscalização. E a gente usa muito hoje inspeção como fiscalização, até que nós temos um parecer da Controladoria Geral da União, que sim, nas leis, o termo inspeção é utilizado como sinônimo de fiscalização. Bom, e a grande pergunta que se faz na fiscalização é, veja pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui, não falei em autocontrole ainda, e está tudo na lei. A grande pergunta que se faz aqui é: que partes da fiscalização podem ser delegadas ao setor privado? Sim, porque parte da fiscalização pode ser delegada de acordo com jurisprudência e doutrina, embora não seja uma unanimidade na jurisprudência e doutrina o que ou não pode ser delegada da fiscalização. E eu vou dar exemplos para vocês aqui de atividades de fiscalização corriqueiras que nós conhecemos na vida, de intervenção do Estado no particular, no poder de polícia, que é terceirizada, ou que é delegada a um ente privado, melhor dizendo. Para isso, a gente precisa conhecer o ciclo do exercício da atividade de fiscalização, do poder de polícia administrativa.
A primeira parte do ciclo é a chamada ordem de polícia. É a legislação, é a referência normativa que o ente regulado vai ter que cumprir. A segunda parte do ciclo é o consentimento de polícia. Você regulou, agora você vai autorizar o ente privado a uma atividade, a uma elaboração de um produto, vai registrar o produto, vai dar uma licença, você dá uma autorização para que ele siga de acordo com aquele regulamento feito. Depois, então, você vai passar, sim, para a atividade de fiscalização, que você vai conferir se o exercício daquela atividade licenciada, autorizada, está de acordo com a normativa de referência. E, por fim, não cumprindo, a sanção de polícia. A doutrina diverge, mas parte dela entende que a ordem de polícia e a sanção de polícia não pode ser de forma nenhuma delegada. E realmente, é a elaboração de leis, lei em sentido amplo, portaria, instrução normativa, que seja, decreto, e a sanção de polícia, que também não pode ser exercida particular. E há uma divergência na doutrina se essas duas atividades de consentimento de polícia e de fiscalização de polícia não pode ser delegada a particulares. Grande parte da doutrina entende que, quando houver nessas duas atividades a necessidade de subjetividade, ou seja, a necessidade de uma avaliação de um indivíduo, esse indivíduo tem que ser um ente público, não pode ser um ente privado. Quando essa atividade for objetiva, que é o chamado texto do direito, objetiva, então ela pode ser delegada ao particular. Exemplo muito prático que a gente tem, já me deu 2 minutos, eu estou no meio da apresentação. Eu vou correr. Exemplo muito prático que a gente tem, o radar de velocidade. Ali é uma intervenção na liberdade do particular. Ali ele está detectando para aplicar uma multa. Ali é uma atividade de fiscalização. Ele está conferindo fiscalização, ele está conferindo se realmente está cumprindo a lei. E pode ser terceirizado. E pode ser delegado a particular. Por quê? Porque um radar é um equipamento objetivo. Não existe nenhuma avaliação subjetiva ali. Se passar o presidente da República ali acima de 80, ele capta e aplica. Depois, o recurso e todas as outras atividades, aí você tem uma subjetividade, aí vai para o ente público. Então, a gente precisa estar ciente disso para que não comece a defender o que a gente não vai conseguir sustentar. Vou correr, Danilo. Agora que eu vou entrar no autocontrole. Agora que eu vou entrar na parte, vamos dizer, mais consensual da lei. E aqui, quem pode ser contra que o agente privado implante, execute, monitore, verifique, corrija o quê? Os seus procedimentos, processos de produção. Quem pode dizer, não, você não vai cuidar das qualidades do seu produto? Quem pode ser contra isso? Distribuição de insumos, aí vai toda a cadeia, alimentos, produtos de origem animal ou vegetal. Para quê? Com que objetivos? Com vistas a garantir sua inocuidade, identidade, qualidade e segurança. Então não há que se falar de forma nenhuma, o conceito é muito tranquilo, muito claro, isso já é aplicado há anos, não tem o que se discutir sobre autocontrole. Dizer eu sou contra o autocontrole, que a gente vê, não tem sentido isso. Não tem sentido nenhum, a gente pode ouvir de um leigo, não pode ouvir de quem realmente aplica a auditoria, dizer que é contra o autocontrole. Você pode ser contra dispositivos
da Lei 14.515, o que é muito diferente. E durante muito tempo eu fui punido porque falava isso e as pessoas diziam, olha, o Antônio é a favor do autocontrole. Quantas vezes que eu ouvi isso aqui, o Pablo está ali rindo, quantas vezes que a gente ouviu isso aqui, né? E sempre explicando e fazendo palestras e palestras explicando isso. No entanto, foi dito muito aqui, para autocontrole você tem que ter gente. Você tem que ter gente para fiscalizar. E a situação hoje que a gente tem no Ministério da Agricultura é que em 2001, quando eu entrei no Ministério, entrei na verdade em 97, mas fiz o concurso em 2001. Em 2001, quando eu entrei no Ministério da Agricultura, éramos 2.600 auditores para um valor bruto da produção agropecuária de 400 bilhões. Hoje, de 2.600 auditores, nós somos 2.427 na ativa, para um valor bruto da produção agropecuária que saiu de 400 bilhões para 1,3 trilhão. Então, é impossível exercer qualquer auditoria de fiscalização com o autocontrole, com o contingente que a gente tem. E outro ponto também é o orçamento da defesa agropecuária. Nós vemos aqui que ano após ano o orçamento vai reduzindo. Não se faz defesa agropecuária sem dinheiro. E pior do que isso, o que é destinado é contingenciado. E mais ainda, de dezembro a fevereiro, que o orçamento não é aprovado, simplesmente não tem dinheiro. E aí o Douglas tem que fazer fiscalização, o laboratório de biossegurança tem que funcionar. E cadê o dinheiro? Não tem. Por quê? Porque o orçamento não foi aprovado. É assim que faz defesa agropecuária. E o secretário de Defesa Agropecuária, Goulart, falou isso lá na Câmara dos Deputados, que é o horror esses meses. Porque funciona ali a sacrifício. E o que os outros países fizeram? Instituíram taxas. Muito simples, instituíram taxas aos serviços. Instituíram taxas. Os Estados Unidos, por exemplo, isso é dado de 2018, tem uma produção de carne bovina de 9,6 milhões de toneladas, Brasil, desculpe, os Estados Unidos 11, e o orçamento dos Estados Unidos para a defesa agropecuária era 1.900% maior do que o do Brasil. Mágica? Não. Instituiu. Simplesmente instituiu taxa. Que é o que os outros países fazem. E a gente não faz aqui. Mas para instituir taxa tem que ter um fundo. Porque senão paga a taxa, vai para o Caixa Geral da União, aí o buraco é desse tamanho aqui. E a nossa legislação permite isso, tanto a Constituição, taxa em razão do exercício do poder de polícia, como a lei de CNT, o quê? Código de Trânsito Nacional? Código de Trânsito, acho que é. Tributário, desculpe, Código Tributário Nacional. Fato gerador e exercício regular do poder de polícia administrativa. E essa falta de recursos... só uma coisa aqui. Vamos pensar aqui o seguinte, vamos fazer uma conta muito rapidinha aqui. Conta de padeiro mesmo, hein, pessoal? Exportação de produtos agropecuários em 2022 alcançou algo em torno de 120 ou 110 bilhões de dólares. Multiplica por 5, 500 bilhões. Tudo arredondadinho, 500 bilhões. 500 bilhões. Quantos por cento disso aqui seria necessário, só da exportação, não estou falando da produção agropecuária brasileira. Quantos por cento disso aqui seria necessário para duplicar o orçamento da defesa agropecuária? Duplicar no primeiro ano, duplicar. Quanto? 5%? 10%? 2%? 0,1%. 0,1% desse valor equivale a 500 milhões de reais. O orçamento da defesa agropecuária hoje é em torno de 250 milhões. 0,1%, pasmem. Então,
É inadmissível quando se diz, vamos implantar o autocontrole porque o Estado não tem condições de acompanhar. Não, nós vamos implantar o autocontrole porque a indústria tem que ter a sua responsabilidade, porque autocontrole realmente é para ser feito, mas não por conta de que o Estado não tem condições. Não é isso, porque não se faz defesa agropecuária só para o serviço público. É por isso que vai ser implantado algum controle, mas não porque o Estado não tem condições. Se o Estado não tem condições, é por uma decisão política, exclusivamente política. E essa falta de recurso faz com que não tenhamos um sistema informatizado. E autocontrole é informação. Alguém falou aqui de milhões de dados que vão ser gerados. O próprio secretário adjunto falou ontem. Falou até em números, 80 milhões, falou um cálculo aqui, de dados que serão gerados com o autocontrole. E a lei, em vários momentos, cita a necessidade de um sistema informatizado do serviço público. O Tribunal de Contas da União fez uma auditoria no Ministério da Agricultura e avaliou um índice integrado de governança e gestão de TI, avaliou o Ministério da Agricultura em TI, chegou à conclusão que o nível da esplanada dos ministérios para TI é intermediário e o nível do Ministério da Agricultura é inicial. Ou seja, o nível de TI do Ministério da Agricultura está abaixo do da esplanada. E concluiu, palavras do TCU, que grande carência de informatização em todas as áreas do Ministério, dificuldade para implantação de novos sistemas, desperdício de recursos em projetos que não são finalizados, entre outros efeitos. Então, o que a gente quer é que a pujança do agronegócio represente a pujança também na defesa agropecuária. Porque a gente vê todos quanto exportem e tal, mas a defesa agropecuária, ela não acompanha essa pujança. Último slide, nós vamos partir agora para o regulamento da Lei 14.515, e o que a gente espera realmente é que a gente participe dessa regulamentação e traga melhorias por meio da regulamentação para a lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Muito importante essa visão, né? Que é uma visão que considera questões técnicas, políticas e relacionadas a toda a cadeia, né? Não só ao setor privado, setor público, sociedade e todos os interessados sem qualquer conflito. E também aqui um pouco para salientar, com certeza somos favoráveis ao autocontrole que já existe, já está implantado há muito tempo. E quando se fala nessa lei, temos outras questões sendo tratadas e que nos causam um pouco de preocupação. E culminando nesse último slide, né, regulamentação, a importância da participação, né? Não só o MAPA, claro que temos muitos colegas envolvidos nisso, mas que toda a sociedade possa participar, e nós, como ANFA, temos um papel com certeza primordial nessa regulamentação, pois temos técnicos aí com ampla capacidade de conhecimento, experiência e com nosso papel como servidores públicos, né? Cumprindo a Lei 8.112 e outras obrigações que nos cabem como representantes da sociedade. Então, após essa palestra, parabéns, Antônio. Gostaria de convidar aqui Douglas Haas, coordenador-geral de inspeção, representando o DIPOA e o Ministério da Agricultura. Slide para baixo, passa para frente. Bom, vamos lá, pessoal, boa tarde. Ficar por último na apresentação é bom,
porque facilita, todo mundo já falou, então eu sei por onde andar. E ao mesmo tempo é ruim porque pode se tornar repetitivo. Então não sei se é por conta de como eu aprendia ao serviço público no Dipoá. Eu ia para Brasília muito, então eu também sou apaixonado por história da inspeção, então acaba que o começo da palestra vai ser muito igual ao que o Campani já colocou. Então ele já comentou ali a história da inspeção, onde começou, está lá nas leis de Manu, do povo hindu. Na Bíblia, a parte da inspeção é citada lá no Antigo Testamento, já passou, então a gente pode entender que Moisés foi nosso primeiro diretor de Dipoá, se a gente lembrar a história, tudo como está. Então tem lá o capítulo 14, o versículo 6, traz a parte da inspeção, e o versículo 7, 8 e 21 traz a destinação. Então eu vou passar mais rápido essa parte, que o Campani já passou, mas já trouxe aí que lá a inspeção começou na parte de vinda da família real para o país, tá? Então começou a questão lá em 1838, já tem a questão de imposição de multas, então você vê que todo fiscal acaba caindo para multa, tem a parte de fiscalização, a parte de penalização de quando não são cumpridas as normas. Então em 1860 traz a parte da inspeção dos animais, então ali começa a exigir a parte do veterinário, tá? A estar presente na inspeção. Em 1906 tem uma lei que muda o patamar da inspeção para ministério, e aí dá um crescimento no setor privado. O parque industrial começa a melhorar. Então, aí a partir de 1910, tá? Para a gente começar a pular rápido aí. O Campani já trouxe aí que o RISPOA, o CIF, nasce lá em 1915, tá? Em 1917 a gente tem um evento que tem um intercâmbio de técnicos do Brasil com o resto do mundo, então a gente tem uma melhoria das técnicas, da nossa condição, do nosso entendimento, da nossa ciência de aplicação da inspeção. Tá? Aí ele vem tendo mudança, tendo incorporação de leite, da área de carne, tem ajuste de estruturas, tá? E lá em 1921 sai um decreto 15.008 do Ministério da Saúde que puxa a parte de fiscalização de leite. Então a gente já começa aí uma questão de sombreamento com o Ministério da Saúde lá de trás, tá? Então não é recente essa briga. O Campani trouxe em 1950, sai a lei mãe nossa, né? A lei da inspeção, o primeiro RISPOA em 1952. Na década de 70 a gente tem a publicação de várias normas de higiene, higiênico-sanitária e tecnológica das várias áreas, leite, carne, mel, ovos, aves, suínos, bovinos. Tá? Tem a lei da federalização, que é um ponto importante, que é onde a gente tem uma mudança da sistemática de fiscalização, é onde dá um boom e uma melhoria grande nas indústrias brasileiras. Tá? Depois ele volta a descentralizar em 89, é criada a lei da política agrícola, a SUASA. Em 2017 a gente teve a atualização do RISPOA, que é uma primeira mudança em como a gente pensa em fiscalizar. E por fim, a Lei 14.515, que o Antônio já falou bastante dela aqui, mas o que é importante é que ela traz algumas definições em normas, em lei, numa lei especificamente, do papel de cada um naquilo ali. Ela precisa ser regulamentada com cuidado, com jeito, a regulamentação vai ser o papel importante para a gente definir aqui qual que vai ser a atuação do Estado, né? O Estado brasileiro ele tem um papel de direcionamento, a Sula já falou aqui, o Campani contou aqui como que tem essa parceria público-privada, por onde o Estado anda, o que ela ajuda no desenvolvimento do setor produtor. Ele tem um papel de fomento, a gente tem aí bancos capacitando, dando financiamento, ajudando as empresas a melhorar. Né? Tem um papel de acompanhamento, que é essa parte que a gente vê que a gente pretende, que o Estado quer de melhoria para a população, para o setor produtivo, se aquilo é atingido, se o objetivo é alcançado, e aí ele conduz, altera ou não aquele acompanhamento. E tem um papel de fiscalização e proteção, que é a parte que cabe aqui, da parte nossa, dos auditores que trabalham na planta, dos veterinários que estão na planta, os RTs que estão nas plantas trabalhando, todo esse é o papel de fiscalização que o Estado espera. Vamos. Aí. Então, só para lembrar o papel do Estado com a empresa, então, com o setor privado, né? Se a gente lembrar das histórias, como é que é, no começo o Estado andava sempre junto com a empresa. Quem é da turma da inspeção mais antiga vai lembrar que a gente tinha era o CIF que olhava todos os esterilizadores de planta de abate, para olhar toda a limpeza da planta de abate, para poder deixar funcionar a planta de abate. Então lá, se a gente pegar a primeira foto, a gente está ali. Depois a gente foi melhorando, foi pensando, começou lá em 2005, começou a mudar a estrutura, que a gente começou a deixar a empresa andar sozinha, a gente fazia verificações, e aí geravam relatórios de não conformidade, que nada mais é que o relatório de não conformidade do controle de qualidade hoje. Né? A gente quer que esse